concessão de título de cidadania piauiense a 4 cidadãos. Senhoras deputadas, demais pessoas presentes ao plenário da Assembleia Legislativa, senhores e senhoras telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio Assembleia. Concluímos no domingo passado um importante momento da democracia brasileira. O Brasil que, ao longo da sua história... Deputado Merlon? Pois não. Vossa Excelência não se zanga? Não. É só para o primeiro secretário dar o resultado? Ok, eu estou Depois em Vossa paz. Excelência continua. Ok. Não, pode ficar aí, é rápido. É só o deputado Fábio Novo vai dar o resultado aqui. Senhor presidente, projeto de decreto legislativo número 6, de autoria do deputado Fábio Novo, que dispõe de cidadão piauiense, senhor Assi Campelo, 21 votos sim. Projeto de decreto legislativo número 7, 2014, de autoria do deputado Luciano Nunes, concede título de cidadão honorário piauiense ao engenheiro André Canuto Bahia, 21 votos sim. Projeto de decreto legislativo número 9, de autoria do deputado Gessivaldo Isaías, que dispõe sobre o título de cidadão piauiense, senhora Iraci Santana Mesquita, 21 votos sim. E projeto de decreto legislativo número 13, de autoria do deputado Temístocles Filho, que dispõe sobre a atribuição do título de cidadão piauiense ao fisioterapeuta Ricardo Loft Araújo, 21 votos sim, senhor presidente. Aprovado. Nós agradecemos aos deputados e deputadas, em nome de todos os cidadãos hoje piauienses. Com a palavra para continuar seu discurso, deputado Merlon. Bom, então, bom dia. Estava dizendo que no domingo passado, vivemos um momento importante na história da democracia brasileira. E eu acho que devemos comemorar, depois de avaliar, cada momento da caminhada da democracia no nosso país. A nossa sociedade tem 500 anos, mas a nossa democracia é jovem. E durante boa parte da nossa história foi frágil. Ao longo do século XIX, vivemos sob um regime imperial, onde não havia democracia, o sistema social era escravocrata, herdado do período colonial. Depois veio a República, veio o século XX, mas a democracia sempre muito frágil. A República dos Fazendeiros, durante muito tempo, consagrou a política do café com leite, aonde São Paulo e Minas Gerais davam as cartas na República Brasileira, mandavam no governo federal. Um sistema social de exclusão, aonde, embora tenha se extinto a escravidão, as pessoas originárias da escravidão ficaram entregues à própria sorte. Um sistema social em que cerca de 90% dos brasileiros eram analfabetos. Um sistema que excluía totalmente as mulheres dos processos decisórios. Sequer o direito a voto as nossas mulheres tiveram ao longo de boa parte da nossa história republicana. E, de vez em quando, a força das armas sendo usada para manter os interesses dos mais poderosos quando as urnas contrariavam esses interesses após uma manifestação popular. De vez em quando, um golpe militar ao longo do século XX frustrava a democracia brasileira. E o último deles foi a ditadura militar instaurada em 1964, que durou mais de 20 anos, e frustrou toda uma geração de brasileiros e brasileiras. E agora nós estamos vivendo o mais longo período da democracia brasileira. Uma democracia que se consolida cada vez mais, deputado Fábio Novo, já desde o fim do regime militar, diversos processos eleitorais e diversas sucessões acontecendo conforme os mandamentos das sociedades democráticas. Presidentes, presidentas, eleitos pela vontade do povo, assumindo tranquilamente, sem que isso acarrete qualquer risco para a ordem institucional. Então a gente tem que comemorar, tem que fazer uma leitura, E a eleição passada, no meu modo de ver, trouxe sinais positivos no sentido do fortalecimento da democracia,
mas ao mesmo tempo também apresentou manifestações claras de que ainda há na nossa sociedade, de maneira muito forte, os germes do autoritarismo, os germes do racismo, os germes da discriminação social e regional. Então a gente precisa fazer uma avaliação dos resultados positivos para fortalecê-los, ao mesmo tempo fazer uma avaliação dos resultados negativos para que a sociedade fique ciente e se vacine contra os antigos costumes que solapavam a democracia brasileira, sempre que interesses poderosos eram contrariados pelas urnas. Então, bom, a mídia já divulgou fortemente o resultado da eleição. A nossa presidente Dilma reeleita é um resultado positivo para todos aqueles partidos que a apoiaram, especialmente para o seu partido, o Partido dos Trabalhadores. Mas o PT não é o único partido que sai fortalecido dessa eleição. Outros partidos políticos também saíram fortalecidos e com isso a democracia, no meu modo de ver, ganha. O PT saiu fortalecido pela enorme votação da presidente Dilma, saiu fortalecido pelo fato de preservar a maioria na Câmara Federal, a segunda maior bancada no Senado Federal, 5 governos de Estado, ampliando a sua presença no Nordeste, onde além do Piauí e da Bahia agora passa a governar também o Estado do Ceará, fincando a sua bandeira num dos estados mais poderosos do Brasil, num dos estados mais desenvolvidos, que é o estado de Minas Gerais, aonde, de maneira simbolicamente muito importante, ganhamos a eleição do candidato Aécio Neves, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito da eleição presidencial. Mas o PSDB também saiu fortalecido. E isto é bom. Saiu fortalecido pela enorme votação que teve o seu candidato Aécio Neves. Eu esperava que a nossa maioria fosse maior do que a que foi, a despeito de reconhecer os muitos obstáculos que tivemos que enfrentar para chegar a essa vitória, mas tenho que reconhecer, foi uma votação expressiva, apenas cerca de 3% separando a presidente Dilma do candidato derrotado Aécio Neves. O PSDB também saiu fortalecido pelo fato de ter eleito 5 governadores estaduais e de ter reeleito o governador do estado mais rico do Brasil, o estado de São Paulo, que eles governam já há muitos anos, há sucessivas administrações. O PMDB, o tradicional partido da política brasileira, também saiu fortalecido. Além de uma grande bancada na Câmara Federal, a segunda maior bancada na Câmara Federal, a maior bancada no Senado Federal, é o estado que mais elegeu governadores. 7 governadores de estado, 7 estados do Brasil, portanto, a partir de janeiro próximo, serão administrados pelo Partido Democrático Brasileiro, pelo PMDB. Então, dessa eleição, 3 grandes partidos saíram muito fortalecidos, mas, ao mesmo tempo, houve espaço para que outros partidos assumissem maiores responsabilidades pelos destinos do Brasil e de estados brasileiros. Como é o caso, por exemplo, do PDT, que agora vai governar 3 estados, o PSB, que vai governar 2 estados, o PCdoB, embora um partido pequeno, um partido tradicional da democracia brasileira, vai agora poder exercitar uma experiência de governar um estado, como o nosso vizinho estado do Maranhão. Então, são sinais que eu tomo como sinais positivos do processo eleitoral, que mostram uma democracia amadurecida que está caminhando. Embora haja aquele problema grave no Congresso Nacional, com aquela pulverização de partidos, é um problema que a sociedade brasileira precisará resolver, através de uma reforma política que encaminhe os partidos políticos para consagrarem, através da sua existência, interesses sociais, interesses econômicos, interesses políticos de diversos segmentos da sociedade, e não apenas interesse de 1 ou 2 membros da política que dominam aquele partido. Isso não é possível existindo cerca de 40 partidos políticos. Não há nenhuma democracia sólida no mundo com tantos partidos políticos quanto os que existem no nosso Brasil. Na Europa, nos Estados Unidos, enfim, no mundo democrático,
o número de partidos é sempre bem menor do que o que existe no nosso país. Essa é uma questão complexa que precisará ser resolvida. Um dos caminhos para a sua solução é o caminho da reforma política. Que, por exemplo, responda a seguinte questão: é conveniente ou não a coligação proporcional? Essa é uma pergunta que a reforma política precisará responder. No meu modo de ver, a coligação proporcional, embora fortaleça as campanhas majoritárias, frustra o fortalecimento interno dos partidos através do lançamento de um maior número de candidaturas proporcionais. Então nós teremos que discutir isso, pensando no conjunto da sociedade para resolver esta questão, além de outras, como financiamento de campanha. Deve diminuir ou não a presença da economia, das grandes empresas? Deve ser público ou não? Deve ser individual ou não? A questão dos mandatos. Vamos continuar com o mandato de 4 anos com direito à reeleição, ou vamos alterar, acabando com a reeleição, ampliando o mandato para 5 anos? São questões que a gente precisará discutir para fazer uma boa reforma política que atenda aos anseios da nossa sociedade. Mas ao lado dos sinais positivos, essa eleição consagrou também no embate, no calor, na paixão, consagrou também problemas que a gente precisa tomar ciência e, quem sabe, procurar remédios para esse problema. O principal deles diz respeito a uma crítica que não é uma crítica política. Porque a crítica política é o respeito. Por exemplo, eu considero uma crítica política a que o Aécio Neves fazia e seus apoiadores, dizendo o seguinte: o PT ganhou a eleição por causa do Bolsa Família, por causa do Minha Casa Minha Vida. É uma crítica com a qual eu não concordo, mas é uma crítica de natureza política. Não concordo porque é uma injustiça. Ao se procurar reduzir a vitória da presidente Dilma ao Bolsa Família e ao Minha Casa Minha Vida, 2 grandes programas sociais que têm que continuar. Aliás, o candidato derrotado assumiu o compromisso de continuar com esses programas. É desconhecer tudo que está acontecendo nesse país nos últimos 10 anos, por exemplo, na área da economia, aonde nós mostramos capacidade de fazer o país crescer, de gerar empregos, de manter a inflação sob controle e de distribuir renda, ajudando assim a resolver um dos mais graves problemas da sociedade brasileira, que é a extrema desigualdade social. Desconhece tudo isso, mesmo num ano ruim como esse, aonde o crescimento da nossa economia vai ser pequeno. Até setembro, a economia brasileira gerou mais de 900 mil novos empregos formais, empregos com carteira assinada. É desconhecer isso. É desconhecer que nós enfrentamos as crises econômicas rompendo com os remédios do FMI. Ao invés de assinar cartas de intenção, como fazia passivamente o governo do professor Fernando Henrique Cardoso com o FMI, ao invés de aumentar os juros, ao invés de reduzir o investimento público, ao invés de aumentar o superávit primário para pagar juros aos banqueiros, nós fizemos os remédios contrários. Reduzimos os juros, reduzimos o superávit primário e aumentamos o investimento público para compensar o baixo investimento da iniciativa privada, que é o que acontece. Em todo momento de crise, a iniciativa privada investe menos pelo neoliberalismo durante os 8 anos em que o Fernando Henrique Cardoso foi presidente. Por que não? Se o Nordeste é bovino, por que não elegeu o Zé Serra? Aliás, o Alckmin, se a memória não me falha. Quem foi candidato depois do Fernando Henrique Cardoso foi o Geraldo Alckmin. Foi o Serra mesmo, né? Obrigado, deputado. Por que não elegeu o candidato do Fernando Henrique? Por que o Nordeste não elegeu o candidato do Fernando Henrique? No caso, Zé Serra. Porque o Nordeste está caminhando também no processo de democratização, aprendendo com a democracia. E os homens e mulheres, embora muitas vezes tenham menos escolaridade, sabem o que é bom ou ruim para o seu próprio bolso, para a sua casa, para o seu bairro, para a sua cidade. E é com base nisso que o Nordeste existiu.
E essa crítica de dizer que o Nordeste sozinho elegeu a Dilma é uma crítica que não encontra amparo no resultado da eleição. Não encontra amparo no resultado da eleição. A Dilma teve mais votos em termos absolutos no Sudeste do que teve no Nordeste. A Dilma teve no Sudeste 20.931.000 votos contra 20.175.000 votos no Nordeste. É claro que em termos relativos, no Nordeste ela teve muito mais votos. Por exemplo, no nosso Piauí, teve 78,30% dos votos. É claro, mas sem a capacidade de ter voto no Sudeste, no Sul, em proporções significativas, ninguém pode chegar a ser presidente da República desse país. Porque é lá que está o grosso do eleitorado. Então, o projeto da Dilma manifestou essa capacidade de apaixonar o Nordeste, de apaixonar o Norte, de apaixonar Minas Gerais, de apaixonar o Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo ter um resultado significativo em muitos outros estados do Brasil. Porque sem isso não se chega à presidência da República. Quero fazer uma parte, aqui é o deputado Shoa pela ordem. Deputado Merlong, Vossa Excelência se esqueceu de incluir no rol dos fortalecidos o próprio estado do Piauí, né? Porque o nosso governador Wellington Dias é um cidadão de muita sorte, pela terceira vez vai governar o estado com o apoio do governo federal, que é do seu partido, né? O resto do dia ainda por cima, né? Com a expressiva votação de 78,3%, se não me engano, parece que é a segundo maior índice do Brasil, né? Foi o segundo maior, exatamente, percentual do Brasil, perdendo apenas para o Maranhão. Mas, levando-se em consideração de que a presidenta teve uma dificuldade muito grande, nunca se viu uma eleição tão difícil como essa, eu acho que ela poderá, inclusive, agora valorizar mais o nosso estado, porque o estado do Piauí deu essa grande votação, e ainda por cima contar com um governador do seu próprio partido. Eu acho que o estado do Piauí terá tudo para ganhar, e o governador Wellington Dias terá tudo para fazer um grande governo, não é? Mas eu ainda quero tecer alguns comentários, que o Nordeste é a região mais prejudicada pela não distribuição dos royalties do pré-sal. E eu vi pela votação do Rio de Janeiro, na expressiva votação que ela teve no Rio de Janeiro, eu acho que isso mostra exatamente esse compromisso que ela teve, acho, com o Rio de Janeiro, para não mexer nessa questão do pré-sal. Mas eu acho que esse compromisso do Norte e Nordeste é bem maior, e a hora dos nossos deputados federais, inclusive, para a luta e convencê-la de que o Nordeste precisa desses royalties para poder se desenvolver integralmente, porque na realidade eu acho ainda a parte ainda que precisa acompanhar os demais estados, eu acho que é a região do Nordeste. E outra questão, essa onda esse movimento xenofóbico, né, como você falou aí, na realidade parece que reverteu a situação. O estado de Pernambuco, por exemplo, que deu uma expressiva votação ao Aécio no primeiro turno, e no segundo turno acho que foi para 70%, se não me engano, foi uma revirada, né? Eu tive a oportunidade de ver algumas mensagens que sempre chegam ao celular, né, através das redes sociais, mas colocar realmente questões questões de discriminação regional absurdas, né? E eu acho que isso mexeu com muita gente mesmo, muitas pessoas que tinham simpatia de votar no Aécio declararam apoio a Dilma, muito mais por esse sentimento de amor ao Nordeste, de ser filho do Nordeste, e ver tanta gente transformando essa campanha numa divisão do Brasil, né? Um Brasil rico do Sul e o Brasil pobre, miserável, que vive, né, às custas do governo. Que na realidade não é isso. O que nós precisamos no Nordeste é investimento, é a oportunidade da igualdade, da distribuição de renda igualitária, né, da distribuição do orçamento da União a todos os estados. Com certeza, se a presidente agora, com esse sentimento, esse enfrentamento que ela teve entre o Nordeste rico e o Nordeste pobre, com certeza ela haverá de se posicionar muito mais ao lado do nordestino. Obrigado, deputado. Incorporo o seu à parte. Apenas faço um complemento.
na questão do pré-sal, além de discutir o assunto com a presidente, nós temos que ir para cima do Supremo Tribunal Federal. Numa democracia, nenhum poder pode estar acima da lei. O Supremo Tribunal Federal, através da ministra a Rosa Weber, se eu não me engano, está sentado em cima da Constituição brasileira. Ela não pode passar a vida toda sem dar a sua palavra final para que o assunto possa ir ao pleno do Supremo, onde nós ganharemos essa questão na hora que chegar no pleno Supremo. Deputada Rejane, uma parte. Bem, eu queria inicialmente parabenizar a Vossa Excelência pela forma como norteou aí, e de forma até histórica, né, ao meu querido Berlong, deputado, que é professor da Universidade Federal e fez um apanhado das etapas da democracia aqui no Brasil, né, com relação ao voto. Dizer aqui, meu querido deputado Berlong, que eu ouvi atentamente, inclusive estive lá, no senador Wellington, a fala da nossa presidenta Dilma. É evidentemente que nós vivemos, no último domingo, um momento histórico para o Brasil, né? Porque um lado bom, evidentemente, o fortalecimento da nossa democracia, onde todos tiveram a liberdade de fazer as suas escolhas naquilo que entende que é melhor para o país. E teve algumas preocupações muito nítidas na fala da presidenta, que eu acho que isso vai nortear o segundo governo dela. Primeiro, dizer da experiência, acho que ela está vindo muito mais madura com relação à necessidade de se fortalecer um diálogo maior entre os poderes, mas também com as categorias relacionadas aos trabalhadores e às trabalhadoras. E isso ela deixou muito patente, não é? E será uma presidenta onde irá, portanto, fortalecer este diálogo. Dizer também que ela falou em uma pauta em que nós, como brasileiros, e que compreendemos hoje a necessidade do enfrentamento de se fazer as reformas necessárias que o país espera e que o país, portanto, exige do Congresso Nacional e, evidentemente, da Presidência da República. Entre elas, a principal que eu considero a reforma política. E ela deixou isso também muito patente, que irá, portanto, priorizar essa pauta da reforma política, mas, evidentemente, não esquecer de outras reformas importantes que já vem dando, portanto, alguns passos decisivos ainda no governo da presidenta Dilma, que é a reforma tributária. A outra pauta também, que ela deixou claro, o combate à inflação, que tem preocupado, apesar de que nós sabemos, foi no governo Lula, no governo agora iniciado, continuado, melhor dizendo, pela presidenta Dilma, onde se teve um controle mais rigoroso da inflação, se comparado, por exemplo, aos governos passados. Mas ela também deixou bem claro que irá, portanto, ter um cuidado redobrado na questão de deixar esses índices cada vez mais no controle maior do governo federal. E dizer também que com relação, como o deputado Show aqui colocou muito bem, que a gente não pode esquecer, o que vai implicar, portanto, para o estado do Piauí, a eleição da presidenta Dilma, no momento em que elegemos o nosso governador Wellington Dias como governador do estado do Piauí. Quando o piauiense deu uma votação maior do que se deu, portanto, com relação ao primeiro turno, em torno, falando aqui com relação a percentual, 78,3%, a segunda maior votação do Brasil, quase empatada aí com o estado do Maranhão, mostrou que o povo do Piauí, a população do Piauí, sabe da importância de integrar os dois governos e que deu muito certo no governo do presidente Lula, quando o Wellington foi, portanto, governador. Eu acho que o povo, de uma forma muito sábia, captou essa mensagem. E dizer também que a importância aqui, mais uma vez, dizer da relevância
dessa integração do governo, nós vamos ter um governo federal mais afinado com os nossos projetos aqui, mais afinado com o nosso governo e, evidentemente, a facilidade também, claro, que a presidenta Dilma sempre, quero aqui também deixar bem claro que a presidenta Dilma sempre foi uma presidenta republicana, mas a afinidade que a gente tem, portanto, com a equipe, né, que talvez alguns vão permanecer, talvez outros ainda vão mudar, mas que a gente tem, no resumo de tudo, uma afinidade muito grande com esse governo. E quem ganha, portanto, quem vai ganhar, portanto, é o Estado do Piauí. Obrigado, deputada, pela parte, incorpora integralmente. E concluí aqui nos 3 minutos, que já me sinalizou ali o presidente Isaías, dizendo o seguinte: um último aspecto preocupante do processo que nós acabamos de concluir não pode passar em branco. Diz respeito ao papel da grande mídia nesse processo eleitoral. Todos sabemos que a grande mídia é oligopolizada. 10, 12 grandes grupos econômicos familiares mandam em grandes redes de comunicação, de televisão e jornal e revista no nosso país. Deveriam assumir o comportamento que assume a grande mídia nos Estados Unidos, que antes de cada processo eleitoral, num dado momento, cada grande jornal norte-americano ou grande cadeia de televisão lança um edital dizendo que vai apoiar o Partido Democrata e se justifica, ou que vai apoiar o Partido Republicano e se justifica e dá as suas razões. Aqui no Brasil, querendo aparentar uma imparcialidade jornalística, a grande mídia não faz isso. Não publica uma posição clara, dizendo que lado está apoiando. Mas de maneira vergonhosa, de maneira criminosa, assume um dos lados no processo eleitoral, fazendo manipulação de informação através de meias-verdades, criando informações através de mentiras inteiras. É o que se faz em grandes jornais, telejornais, é o que se faz em grandes revistas de circulação nacional. Vejamos a dobradinha que se fez. A dobradinha não, foi uma triangulação inteira entre Revista Veja, Aécio Neves, Rede Globo de televisão. A Revista Veja antecipa uma edição para sexta-feira, quando o debate da Globo era na sexta-noite, lança toda uma sorte de ilações a partir de um depoimento de um bandido que está preso. Deputado Merlão. Ou não? Tá, um minuto, né, presidente? Quero concluir. No debate, a primeira pergunta do Aécio Neves é a respeito do problema. Teve que puxar o carro, teve que puxar o seu freio de mão diante da resposta firme, segura da presidente Dilma, e de maneira, assim, até envergonhada, dizer: não, presidente, eu perguntei sobre isso aí para lhe dar a oportunidade de se explicar. Ora, pelo amor de Deus, tudo combinado, tudo articulado. Uma revista que tem no bandido chamado Carlinhos Cachoeira sua grande fonte de informação para botar manchetes contra o Partido dos Trabalhadores. Está lá no Conversa Afiada a voz do Carlinhos Cachoeira dando as ordens para o Cláudio Abreu, dando as ordens para o ex-ministro Demóstenes Torres, dando as ordens para o editor da revista Veja, dizendo até em que página a notícia deve ser publicada, até em que página, até em que coluna a notícia deve ser publicada. Isso nos últimos 5 ou 6 anos aconteceu diuturnamente e as gravações estão postas. Nós não poderemos deixar isso passar em branco. Quem se preocupa com corrupção tem que ter uma postura séria, investigar através dos órgãos competentes, denunciar, julgar, punir e prender quem tiver responsabilidade. Usar a denúncia diversa de eleição como instrumento político eleitoral é uma maneira criminosa de fazer política, é uma maneira que só é usada por quem está com dificuldades de legitimidade perante a população para, na base das propostas, conseguir respaldo para eleger as suas posturas. Então, foi uma eleição que teve avanços, mas que tem também esses pontos preocupantes sobre os quais a nossa sociedade precisará se debruçar. Muito obrigado pela atenção, uma boa tarde.